Na verdade, eu quero só fazer uma reflexão com vocês e uma palavra, a princípio, bem pequenininha, porque meu propósito hoje em falar com você é sobre a bênção do conhecimento, a importância de você trazer esclarecimento e conhecimento para a sua mente. A batalha bíblica me parece que sempre esteve focada, centralizada entre a luz e a escuridão. A luz trazendo a conotação de conhecimento e a escuridão trazendo a conotação da ignorância, da ausência de conhecimento. Me parece que também poderíamos abordar de uma forma mais ampla também a batalha entre o conhecimento e a meia-verdade. Talvez não totalizando a ignorância ou a falta de conhecimento total, mas as informações bem próximas da verdade, mas comprometidas em alguns princípios. Às vezes nós não somos capazes de sentir que muitas vezes a nossa vida não anda, a nossa história não anda. E muito disso tem a ver com o conhecimento que temos a respeito do Deus que servimos, do posicionamento que precisamos tomar. Só para você entender o que é meia-verdade, eu gosto, é uma história muito comum, né? Aquela história de que um homem está sentado em cima do muro e de um lado os anjos estão chamando ele, vem para cá, vem para o céu, vem para cá, vem para cá, e do outro lado o diabo está de braços cruzados e calado, e alguém está observando aquela situação, e os anjos dizendo, desça do muro, venha para o nosso lado, venha para o nosso lado, e o diabo calado, quando de repente alguém aborda o diabo e diz, eu não estou entendendo, os anjos estão se esforçando para levá-lo para o lado de lá, e você não fala nada para ele vir para o lado de cá, qual é o motivo disso? E o diabo diz, não, é porque o muro já faz parte, né, do meu reino. Estar em cima do muro, né, quem está em cima do muro já está comigo. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu preciso repetir, que a nossa vida pode ser estabelecida em 3 ambientes. Quando nós olhamos, né, para a vida dos nossos ancestrais e observamos como ele lidava com o fogo, todas as vezes que a escuridão vinha, o homem era obrigado a cessar todas as suas atividades. Todas as suas atividades. Escureceu, o homem era obrigado a buscar, né, refúgio nas cavernas, no lugar mais escondido e mais seguro que ele poderia estar. Primeiro, por sua dificuldade de enxergar, né, em relação aos animais na escuridão. Mas depois de um tempo que o fogo é descoberto, o homem começa a exercer algum nível de atividade em torno de uma fogueira. Apesar de extremamente limitante, começava a ter vida num ambiente cuja qual as trevas estavam sendo rompidas. Em torno daquela fogueira, talvez 3, 4, 5 metros, dependendo da altura das chamas, aquela luz, né, trazida da fogueira, dava ao homem algum tipo, não apenas de segurança, mas de poder exercer alguma atividade noturna. Depois de um tempo, ele descobriu a possibilidade de transformar aquele fogo num ambiente móvel, removendo um fogo embebecido, né, muitas vezes num bastão, onde ele poderia, enquanto durasse, ele romper um pouco mais as trevas, certo? Por isso que a Bíblia diz que a luz, ela é lâmpada para o caminho. Enquanto você tem luz, você pode iluminar e aquilo te dá condições de prosseguir. Mas aquela tocha era um fogo passageiro, podia realmente durar alguns minutos e dar a ele a possibilidade de ir um pouco mais além. Mas depois de um tempo, ele descobriu o combustível, a lâmpada. E aí então ele descobre que enquanto ele tivesse combustível,
O combustível da lâmpada que alimentava o pavio era capaz de dar a ele a possibilidade. E hoje nós vemos isso, por exemplo, sem notar, nos faróis de nosso carro. Se o seu farol queimar, dificilmente você tem condições de fazer uma viagem longa. Aliás, dependendo da sua rota, você vai ter que deixar seu carro aqui e esperar amanhecer, porque você não tem luz suficiente para romper as trevas. Pastor, o que isso eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui nós temos o estabelecimento de 3 níveis de vida. De gente que, apesar de hoje o combustível, a lâmpada e a luz já ser criada, ainda resolveu viver em torno de uma fogueira, com a vida altamente limitante, com seus movimentos totalmente regulados, cerceados, inibidos. Pessoas que, apesar de Cristo veio para te libertar, que apesar de todas as promessas estão aí para se cumprir, e tudo aquilo que nós temos para viver em alta escala, ainda não é vivido por um grupo de pessoas, muitas vezes altamente dominadas, por causa da escuridão. Mas pastor, a escuridão não existe mais, a luz chegou para algumas pessoas, mas não para todas. Algumas pessoas ainda vivem num ambiente altamente limitante, extremamente dominador, com um estilo de vida pequenininho, e quando nós tentamos expandir a mente dessas pessoas, elas enfrentam, ou nos expõem a um nível de resistência extremamente alto. Quando eu olho para a tocha, eu já vejo um grupo que consegue ir um pouquinho mais além, que consegue caminhar um pouquinho mais, que olhar e dizer assim, não, a minha família andava ao redor da fogueira, mas eu já tenho uma tocha, eu já consigo ir um pouquinho mais adiante. Pois é, realmente você evoluiu alguma coisa, mas a nossa proposta é maior do que isso. Nós queremos que você encontre esse combustível, essa lâmpada. Nós queremos que você encontre essa luz, que dê a você a capacidade de romper as trevas, sabe? De ultrapassar as adversidades e viver o incrível. E o que é isso? Isso é conhecimento. Quando nós conhecemos, eu já contei aqui, mas vou repetir de novo. A história do camarada, e até porque eu sei que vocês provavelmente vão rir um pouquinho de mim, mas eu já estou acostumado, certo? Do camarada que era careca e tinha um cargo na igreja. Então ele era careca, tinha um cargo na igreja, ele arrumou um dinheiro, comprou uma peruca. Só que naquela época, peruca era vaidade. E aí então quiseram levar ele para uma reunião do presbitério, porque se ele continuasse com aquela peruca na igreja, as irmãs iam ficar vaidosas, aí já a calça comprida estava chegando, já essas coisas que levam a pessoa para o inferno, os brincos, as maquiagens, essas coisas, né? Sim, gente, ignorância é uma coisa que ignorar, estou chamando ninguém de ignorante não, tá? Porque tem gente que até hoje acredita nisso. E você ri de quê? Quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão, faz favor. Aí, a quantidade dos ignorantes. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Levanta a mão. Nossa, agora a ignorância se expandiu. Você está entendendo? Quando a verdade chegou, ela libertou você da ignorância. Você agora não ignora mais, certo? E agora você está livre para fazer uma vitamina de manga, que um dia te levava a óbito. E aí então, chamaram o pastor, empressaram o pastor e falou, pastor, manda o irmão Antônio tirar aquela peruca, porque isso vai dar uma confusão aqui na igreja. Mas o pastor já estava com a tochinha, achava que a peruca não estava mais tão assim pecado. Até que um dia, numa outra reunião, no final, quando tudo estava acabando, um abençoado levantou o caso da peruca. Falou, pastor, agora que nós estamos reunidos aqui, irmão Antônio está aí, ele está com essa peruca aí. Se Deus quisesse que ele tivesse cabelo, o cabelo dele não tinha caído. Então não tem necessidade de ele botar. Aliás, eu acho que ele fica muito bonito, carequinha. E agora, ou ele deixa a peruca, ou ele perde a comunhão com a igreja. Agora ficou sério. Irmão Antônio, então, se pronunciou e disse, olha, gente, de forma nenhuma eu vou perder minha comunhão. Ainda mais por causa de uma peruca. Certo? Então eu hoje estou deixando minha peruca e vou ficar com o meu Jesus. Agora eu vou deixar minha peruca se vocês deixarem a dentadura de vocês.
Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês não tinha caído. Aí o pastor deu uma pancada em cima da mesa e disse: irmão Antônio, fica com a peruca porque os dentes não saem da minha boca. Mas não é verdade. Então o que eu estou querendo dizer, quando eu falo ignorância, por favor, cuidado quando você vai transmitir isso, porque pode parecer, a palavra ignorância ainda é muito forte para muita gente ouvir, certo? Então, ainda é um grande desafio. Mas é isso que eu tenho falado. Hoje eu vejo gente, meu irmão, o céu se abrindo. É cada dia um milagre diferente. É milagre batendo na porta. E porta se abrindo, Deus agindo, fazendo, movendo, curando, libertando. Sim ou não? Mas não é para todo mundo. Tem uma turma que está na escuridão. Então eu peguei alguns textos rapidinho para mostrar isso para você. Gênesis 1:3 é a primeira coisa que Deus cria. Qual é a primeira coisa que Deus criou? Qual é? Luz. A primícia da criação, e disse Deus, haja luz. Por que é que Deus traz a primícia como luz? Porque a mensagem bíblica é: tudo que você for fazer, só faça depois de ter esclarecimento, visibilidade segura. Todas as vezes que a visibilidade é comprometida, inevitavelmente você diminui sua velocidade. Não é assim? Você está com o seu carro, está tudo tranquilo, visão 40, 50 metros à frente, 70, se for à noite. Mas de repente você entra numa curva e pegou uma neblina. Você normalmente não para, mas você diminui a velocidade. Por quê? Porque a visão foi comprometida. O que Deus está tentando nos dizer é o seguinte: todas as vezes que há esclarecimento, é Ele que te prepara para decisões. Claridade, esclarecimento, conhecimento deve preceder decisões. Por que pessoas que servem a Deus acabam entrando em situações adversas? Porque tomam decisões antes de levarem luz para aquele assunto. O que Deus está dizendo aqui, e é fácil de entender: o que você quer montar um negócio? O que você sabe sobre esse negócio? Nada. Então não monte. A probabilidade de você jogar dinheiro fora é muito grande. O que você quer fazer? Você quer se casar com alguém? Beleza, é legítimo, legal. Agora, o que você sabe a respeito dessa pessoa? Você quer sair da igreja que você está e quer vir para cá? Beleza. O que você sabe a respeito de nós? É só o que você vê na internet? É só o que você imagina que eu sou? Que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, que eu sou altamente organizado, que tudo acontece? Pois é, quando você chegar perto de mim, você vai descobrir duas coisas. Primeiro, eu tenho virtudes que você não tem, e eu tenho defeitos que você não. Você fica com o que você quiser. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Nós vemos pessoas tomando decisões sem luz. E aí a probabilidade de dar errado é muito grande. Você quer ver um texto que dá para eu mostrar isso para vocês? Coloca para mim na tela, por favor, Lucas 14, 28. Preste atenção nesse texto, que ele vai falar sobre tomar decisões depois de trazer claridade. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para trazer clareza no investimento, para ver se você tem com o que acabar? Por quê? Bota o verso seguinte: para que não aconteça que depois de havendo posto os alicerces e não podendo acabar. Por quê? Porque você sequer foi capaz de trazer clareza, certo? Para descobrir quanto ia custar sua obra. Não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo o quê? Verso seguinte, dizendo: este homem começou e não pôde acabar. Bota o próximo texto. Ou qual rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho, se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele?
né? Ou contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O que a Bíblia está dizendo é que ações devem ser precedidas por clareza. Sabe qual é o grande problema? É que hoje, investir tempo com esclarecimento nesse mundo imediatista é perda de tempo. Mas saiba que o tempo que você pode levar para corrigir o erro que cometeu, porque não trouxe clareza antes de tomar decisões, pode ser muito maior. O prejuízo que você pode ter é muito maior. Nós estamos chegando no final do ano, gente, e tem muita gente servindo a Deus, vivendo uma vida bem ruim. Por quê? Porque faz negócios às escuras, relacionamentos às escuras, mudanças às escuras. O que a Bíblia está dizendo é: ilumine, porque com o conhecimento, ou seja, com luz, você pode ir muito longe. Mas deixa eu fazer uma exposição que eu acho que deve te ajudar bastante. Em que níveis precisamos conhecer? Coloque aí Mateus 22, 29. Jesus diz que o erro acontece. Porém, Jesus respondendo disse-lhe: errais, não conhecendo, não trazendo luz, ok? Não trazendo conhecimento para a sua mente em relação a dois tópicos. Primeiro, Escrituras. Segundo, poder de Deus. Preste atenção, porque ter conhecimento só numa dessas esferas é bom, pode te ajudar, mas não transforma você em alguém pleno. Quando nós olhamos para esse texto, o que o texto diz é que o erro acontece quando nós negligenciamos dois tópicos: a falta de conhecimento bíblico, porque preste atenção, quando Satanás usa a Bíblia para tentar persuadir Jesus a tomar algumas decisões, ele está usando a palavra de Deus, sim ou não? O que demonstra que ele conhece as Escrituras. Conhecia ou não? Mas por que é que Jesus não reagiu à exposição de Satanás? Porque a exposição dele, apesar de ser as Escrituras, mexia com o poder de Deus. O que o diabo está dizendo é: faça isso que a Escritura diz, para quebrar isso que o poder ou que outro texto bíblico diz para você não fazer. Mas pastor, como é que eu identifico isso? Eu separei alguns textos para ficar fácil. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 26. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Tinha um conhecimento, e Davi, que faltava nos demais soldados. Que conhecimento é esse, pastor? O que é que Davi sabe que os outros não sabem? Porque o que os outros sabem é que Golias é forte, ele é grande, ele é vencedor, ele é poderoso, sim ou não? Mas o que Davi sabe que os outros não sabem a respeito dessa situação? É que quem tem aliança com Deus pode ser mais forte que Golias. Quando Davi diz: quem é esse incircunciso? A circuncisão para alguém de Israel lembrava a ele e dava uma conotação de aliança. Quando Davi diz para ele, ou diz para todos: eu vou desafiar esse gigante. Quem é esse incircunciso? Ele está dizendo: ele não é circuncidado, eu sou. A força está nos músculos dele, mas a minha força está no Senhor dos Exércitos. Você consegue entender como alguém consegue entrar numa batalha onde a derrota praticamente é certa? Mas por que é que ele entra? Porque ele tem conhecimento, e é isso. Ele conhece as Escrituras, ele conhece os ensinamentos, e é isso que ele usa agora para enfrentar Golias.
Nós precisamos entender, conhecer o que Deus diz que eu sou, o que Ele diz que eu posso, o que Ele diz que eu tenho que fazer. Quando eu começo a transportar as coisas bíblicas, é muito legal nós lermos um texto de Filipenses, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, e aí você diz, amém, esse texto é para mim. Não é, esse texto é para os filipenses. Mas pastor, eu não posso aplicar esse texto na minha vida? Posso, quando eu fizer o que os filipenses fizeram. Quando eu faço o que eles fizeram, eu transporto a autoridade para a minha vida. É assim que funciona. Por isso a Bíblia diz que eu não posso ser apenas ouvinte ou conhecedor. Eu tenho que ser prático, porque é quando eu pratico que eu trago à existência o milagre. Quando nós vemos para esse texto aqui, é isso que Davi está falando. Eu conheço. Mas você não está com medo do gigante? É claro que eu estou. Mas ele não é mais forte que você? É claro que é. Mas por que é que você vai lutar contra ele? Porque eu tenho uma aliança com Deus e ele não tem. E o Deus que eu sirvo vai me dar uma vitória sobre ele. E o cara foi lá e ganhou. E a gente acha isso maravilhoso, como se nós não tivéssemos condições de fazer a mesma coisa. Você consegue entender? Deixa eu te mostrar. Agora deixa eu te mostrar o poder aqui, intercalar. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 2. Segundo Reis 7, 2. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Eliseu acaba de dizer, na frente do rei e de todas as autoridades, que no dia seguinte, às primeiras horas da manhã, a situação da fome que estava instaurada no meio do povo ia acabar. Porque haveria uma fartura de comida no dia seguinte. Isso está escrito onde? Onde é que Eliseu leu isso para dizer para o povo? Aqui não é escritura, aqui é poder. O que Eliseu está dizendo, o Deus que eu sirvo tem poder e já disse que vai botar comida amanhã aqui a essa hora, certo? Com fartura. E aí um homem que não conhecia o poder diz, ainda que Deus fizesse janela nos céus, poderia ser feito isso? Por que é que esse homem diz isso? Porque ele não conhece o poder. E quando você não conhece o poder, é fácil você ser convencido de que o que você está enfrentando é maior do que o seu Deus. Eliseu, que conhecia o poder, disse para esse homem, por causa disso, você vai ver com os teus olhos, porém você não come. Esse camarada morre pisoteado quando a comida aparece, porque o pessoal estava faminto. O que nós vemos aqui é que o que a Bíblia está dizendo, que eu preciso do conhecimento da palavra, mas eu preciso do conhecimento do poder. Eu não sei se você já reparou, eu não vou citar aqui igrejas, até porque não é meu hábito fazer isso, e muito pior ainda, porque eu já fiz parte, certo? Dos segmentos. Mas tem lugar que você vai que as pessoas conhecem muito a Bíblia, mas muito, mas não conhecem nada do poder. Tem lugar que você vai que a pessoa conhece o poder, mas quer só poder, e quer poder, e quer poder, e quer poder, e quer poder, mas não conhece nada da Bíblia. E você pode notar que esses dois ambientes acabam sendo extremamente deficientes, porque Jesus disse, errais por não conhecer Escrituras e o poder. Então presta atenção, você quer andar uma vida espiritual extraordinária? Você quer? Então você conheça muito a Bíblia, mas conheça muito o Deus da Bíblia. Leia muito a palavra do Senhor, mas fuja do pecado para que você tenha intimidade com Deus. O mundo espiritual, ele não escuta o que você fala, ele escuta o que você faz. Sua palavra só tem poder se o que você fala é o que você faz. Senão o mundo espiritual não reconhece isso. Você pode falar o que quiser, o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo. Você já viu que alguém parece ter um potencial muito menor que o seu, e muitas vezes consegue fazer uma coisa muito maior, e às vezes você pergunta, por que isso? Pare para pensar. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos.
nós vemos aqui o poder sendo manifesto. Deixa eu te mostrar novamente o poder e depois eu vou para a palavra. João capítulo 9, verso 11. João 9, 11. Esse é um dos textos, eu gosto demais dessa passagem bíblica. Ele respondendo disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Preste atenção. Esse camarada acaba de se deparar com o poder de Deus em Cristo Jesus, dando a ele o que ninguém poderia dar: visão. Olha bem, ele acaba enxergando. Eu não sei se você já notou, mas inúmeras vezes a visão é dada pelo que sai da boca de Jesus. Por que é que você acha que é sempre a saliva que envolve? Por que é que você acha que Jesus cospe nos olhos? Será que para mostrar alguma ojeriza, algum nojo? O que é isso? Não. O contexto bíblico é: o que sai da boca dele traz visão. O que sai da boca dele traz luz. Sua palavra traz esclarecimento. Ele diz, ele fez um lodo, cuspiu no chão, nessa passagem, fez um lodo, untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e vi. Isso aqui é poder. Porém, quando as pessoas se deparam com o poder, elas vão para a palavra. E aí elas começam a ter problemas na mesma passagem, tentando descredenciar Jesus. Primeiro, porque ele curou esse indivíduo no sábado. Segundo, porque ele está fazendo coisas que outras pessoas que lideram sinagogas e ambientes religiosos não conseguem fazer. Inevitavelmente, quando você começa a fazer alguma coisa, se prepare. E eu falo isso principalmente para os mais capacitados. Escute o que eu vou falar. O que vai ter de gente tentando descredenciar você, não é pouco não, mas não desanima não. Porque quem te deu a habilidade que você tem é Deus. E é assim que funciona. Então é só uma questão de tempo. E quem não te aceitar, te engole. Tá ligado, mano? É assim que funciona. Ué, fazer o quê? Deus te deu e você vai deixar de usufruir porque Ele te deu? Ué. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esse homem mostrando o poder. Fui, lavei-me e vi. O poder dele se manifestou em mim. Mas isso não vai ficar barato. Então coloca o mesmo capítulo 9, só que o verso 31. 9:31. Isso aí, irmão, muda aí, para ajudar o varão. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecar, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse, preste atenção. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui é o seguinte: o pessoal não acreditava que o cara foi curado. É mais ou menos assim, deixa eu contar a história para você. O cara está sentado, aí Jesus olha para o cego, e aí o discípulo pergunta: quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Eu não sei como é que ele pode ter pecado para nascer cego, mas tudo bem. Tá certo? Para mim isso já é um troço absurdo. Aí Jesus falou: olha, nem ele nem os pais dele. Isso só aconteceu para que se cumprisse dele ou se manifestasse o poder de Deus. E aí cuspiu, tchuf, e fez um lodo nojento, botou no olho dele, falou: aí maluco, vaza, vai no tanque de Siloé, lava que tu vai ver. Eu fico perguntando por que é que ele curou um cego desse jeito. Um cara que é cego ainda mandar ele ir num lugar que ele não está nem vendo. Mas tudo bem, cada um é de um jeito. Lá vai o cara no tanque de Siloé. Chega lá, ele lava e fica. Aí ele vem feliz, tá? Porque as trevas foram embora. E agora ele está vendo. E vem ele feliz da vida. Caraca, maluco, estou vendo. Aí um pessoal que conhecia ele antes, porque isso que é maneiro, é Jesus mandar você para perto de quem te conhecia e agora não te conhece mais. Tem até dúvida de quem você é. Quando você sai de um culto e vai para casa e a pessoa fala: sério? Aí chegou de novo. Quem? O mesmo que foi. Na escuridão, na escuridão, na escuridão. Mas quando alguém olha para tu e fala assim: quem é você?
Tu tá esquisita. O que houve lá naquele culto lá? Para ver que Deus foi hoje, de verdade. Finalmente. E muda. Porque tem gente que vem para a igreja, mas parece que foi no inferno. E depois voltou para casa. Você está rindo? Eu escuto isso pra caramba. Pastor fulano vai lá na igreja? Eu falo, vai. Pastor, o que vocês ensinam lá? Eu falo a palavra de Deus. Eu acho que ele está levando fone. Você está rindo, mas é sério. Quando eu olho para esse texto, o cara, aí o pessoal começa, igualzinho o cego, né? Alguém falou, rapaz, igual ele. Aí ele falou, rapaz, sou eu. Ele falou, mas você está enxergando? Eu falei, eu estou, rapaz. Mas como é que aconteceu? Ele falou assim, um homem passou aqui, o Jesus, sabe? E me curou assim, ó. Mas eu não vi não, porque eu era cego. Ele mandou me lavar, quando eu fui, eu não via. Então eu só sei que é um tal de Jesus, mas quem é? Retrato falado, não consigo fazer ainda. E aí o que acontece? Pegam ele e levam para o sacerdote para explicar milagre, porque tem gente que gosta de uma explicaçãozinha de milagre. Aí, ó, isso aqui era ceguinho. Aí os caras, depois você lê, que é o maior barato esse texto. Tu era cego? Ele falou, tegonia mesmo era. E como é que você viu? Um homem, assim, passou um negócio lá, me assenta assim no meu olho. Eu acho que o nome dele é Jesus. Mandou lavar, lavei e estou vendo. Alguém falou, tu era cego? Nada. Chama o pai e a mãe dele para testemunhar. Aí chamou o pai e a mãe dele. Aí lá veio o pai e a mãe. Primeira vez que ele viu o pai e a mãe. Caraca, meu pai e minha mãe? Caraca, aqueles dois lá? Nunca tinha visto, não. Aí chegou. Aí os caras falaram para o pai e para a mãe, é filho do senhor? Ele falou, é meu filho. Era cego? Ceguinho de tudo. E como é que ele está vendo agora? Isso aí a gente não sabe não, saiu de casa cego hoje. Mas como é que ele está vendo? Não sei, é adulto. Pergunto se já tem idade para responder. Aí foram de novo no cego, já está perdendo a paciência. Como é que você viu? Estava lá sentado, o cara veio, fez escuteio, fez um lodo, passou aqui, me ungiu, lavei no tanque. E agora estou vendo, não pode, esse cara tem demônio. Tem demônio que te curou. Como é que você ficou curado? Ele falou, eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais, acabou a paciência, até da Bíblia. Vocês estão querendo virar discípulo dele? Aí os caras ficaram bravos. Nós somos discípulos do Moisés, e isso, e aquilo. E como é que pode? Nós não sabemos quem ele é. E ele faz milagre. Aí ele diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa nós sabemos e conhecemos. Deus não ouve a pecar, ele sabe disso. Quando você sabe, já era. O grande problema é que quando você pensa que sabe, qualquer argumento é forte para derrubar você. O grande conflito que as pessoas estão enfrentando hoje é esse. Você precisa saber. Eu já falei isso aqui. Se você já teve a experiência de ser treinado. Eu fui há um tempo atrás, num evento da Casa da Moeda. E aí eu vi algumas instruções. Eu não sei se você sabe, dificilmente se dá uma nota falsa para alguém reconhecer. As pessoas não são treinadas para reconhecer uma nota falsa recebendo uma nota falsa. Elas são treinadas para reconhecer uma nota falsa sempre recebendo uma verdadeira. Porque é conhecendo a verdade que você identifica a mentira. É conhecendo o conhecimento que você consegue evitar a ignorância. A minha proposta hoje para mim, porque essa palavra primeiro vem para mim, porque em muitas coisas meus olhos já se abriram. Olha, eu vou falar para você,
Hoje eu vivi um dos meus maiores milagres do ano de 2021. Um dos maiores. O dia falta o quê? Uma semana para terminar? Vou falar para você. Algo extraordinário. Não vou falar porque eu não gosto de ficar falando de números, de nada, mas extraordinário. Porque em algumas áreas meus olhos já se abriram. E nas áreas onde meus olhos já se abriram, meu irmão, o conhecimento, ele traz bonança. O grande problema é a ignorância que você tem a respeito de seus relacionamentos, de sua vida financeira, de sua vida profissional, de tantas coisas que nós poderíamos viver, mas não vivemos. O ano terminou, basicamente, e algumas pessoas não conseguiram. Por quê? Por causa de falta de conhecimento. Escritura, poder de Deus. É essa combinação. Sabe? Pare de ir para o extremo. Conheço demais a palavra. A letra mata e o espírito vivifica. Conheço demais o poder, mas não tenho direção, não tenho nada, porque é somente poder. Vamos fazer essa combinação, Projeto Recomeçar. Vamos aplicar isso na nossa vida, entendendo poder e escrituras, para que consigamos em torno de todos os assuntos. O que é? É minha vida profissional. Beleza, eu trago clareza, conhecimento, não apenas bíblico, mas o que? Profissional da minha área, para que eu possa aplicar. É isso que nós estamos precisando fazer. Sabe por quê, gente? Porque ir para o céu, eu vou falar para você, a graça, ela é algo tão poderoso, que algumas pessoas que eu conheço, que já tiveram acesso a Jesus, a probabilidade de se perder é muito pequena. Mas a probabilidade, muitas vezes, de viver uma vida abundante aqui nessa terra, também é muito pequena, por causa da falta de conhecimento. Alguém convenceu a você que você não pode? É isso. Alguém convenceu você que não dá, que não tem mais jeito, que é assim que funciona? Ah, é? Então, é com essa informação que você fica? Então, beleza. Então, o que a Bíblia falou não vale nada, e aí está tudo certo. Ou não, pastor, não é bem assim. Ah, o que você tem para se apoiar não é uma mentira, é uma meia-verdade, é isso? Então tá bom, você vai me contar a metade da história que parece ser padronizada, mas o restante dela se deturpa um pouquinho? Beleza. Mas aí acaba tendo resultado negativo do mesmo jeito. Vamos colocar isso na nossa vida. E vamos ser uma pessoa espiritual, é verdade? Espiritual. Buscando a santificação, uma vida com Deus. Porque nada fala mais hoje para esse mundo lá fora que você vê do que resultado. Nada mais. O mundo hoje está buscando resultado. A moda hoje é quem está ficando milionário, é gente que está treinando gente a ganhar dinheiro, a obter resultado. E quanto mais rápido, melhor. O mundo está indicando o que nós queremos ver. Resultado, resultado, resultado. E que resultado nós estamos oferecendo para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que nós temos que olhar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Olhasse para quem está do seu lado, vou falar igual o William falou, sei que é chatinho, né? Mas já está acabando mesmo. Fala assim, você é bom nas escrituras ou no poder? Fala assim, nenhum dos dois. Fala assim, todos dois. É isso aí. Isso. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Vamos orar. Pai, nos ajude a melhorar. Que os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, mas os emocionais, os nossos olhos espirituais, que a luz abra o nosso entendimento, nos dando condições de romper as trevas, a ignorância e de alcançarmos, Senhor, olhar para um gigante e dizer, ele é forte, mas eu sou poderoso no Senhor. Olhar para uma situação de fome tão intensa e saber que o Senhor tem poder
para no dia seguinte trazer bonança. Eu não sei o que os teus filhos estão vivendo ontem, ou viveram ontem, estão vivendo hoje, mas eu sei que basta uma palavra do Senhor para tudo mudar, para os corações se converterem, para a cura chegar, para a porta se abrir, porque o Senhor é poderoso. Mas segundo as Escrituras, o que nós queremos fazer com a vitória que o Senhor nos concede? Tem a ver apenas conosco? Ou será que ela pode ser observada no ambiente coletivo, onde muito mais pessoas, além de mim, aproveitem daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida? Como um mar morto que por apenas receber e nunca escoar, acabou morrendo. Nós não queremos ser assim, Senhor. Abençoa o teu povo. Nós sabemos que o ano ainda não terminou e que ainda dá para fazer muitos milagres. Basta que os nossos olhos se abram. Abençoa cada lar, a cada família. Leva-nos aos nossos lares, guardados por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Preste atenção antes de você sair, que está cedo. Se você quer voltar para Jesus ou caminhar conosco, nos conhecer um pouco mais de perto, atrás daquela câmera ali, tem uma sala com umas cadeiras vermelhas. Você vai ter um casal para te receber ali e para orar por você. Vá com Deus, que Deus abençoe. Feliz Natal e até domingo.